Bom, então agora vai começar a chegar a parte mais legal do projeto, que vai ser a parte em que a gente vai começar a implementar as regrinhas, e por isso a gente vai utilizar várias estruturas aqui de programação que a gente aprendeu. E a primeira estrutura aqui, a primeira regra que nós iremos implementar é a regra de rebate das laterais, né? Porque quando a bola vem, por exemplo, nesse ângulo, ela bate aqui e ela deve retornar. Hoje, no nosso joguinho, ela está simplesmente passando reto aqui, indo além do infinito. Beleza? Então, vamos só entender aqui como funciona, tá? Imagina que você tem essa bolinha que ela vai ter que sair desse ponto e seguir até esse ponto aqui. Então, basicamente, tudo que a gente faz na função de mover é fazer o quê? Incrementar um a um, né? Então, a gente incrementa x e y, aqui eu estou representando x e y por esses dois pontos, e a gente vai incrementando, a bolinha vai andando, ok? Só que o que deve acontecer? No momento que ela encontrar essa parede, ela deve inverter a contagem do y. Ou seja, em vez dele somar, agora ele subtrai, ele vai subtraindo. Então o x ele adiciona 1 e o y subtrai 1, fazendo a bolinha dar esse efeito. E como que a gente vai conseguir fazer isso daqui? Quando a bolinha chegar aqui na posição em que a altura é a altura do meu campo, vai ser o processo em que eu vou inverter a direção. Beleza? A gente vai fazer isso agora e vai ficar bem mais claro para você quando a gente fazer agora aqui no nosso código, ok? Então, para que a gente possa fazer as coisas de uma forma mais organizada, eu vou criar uma outra função aqui chamada calcPosition, ou seja, a função de cálculo da posição. Tá? Então a gente vai colocar aqui, e agora, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um if, né? Esse if aqui, ele vai verificar se a posição da bola, ela está relativa à lateral, e primeiro a gente vai fazer da lateral inferior, depois da lateral superior, ok? Então vou fazer aqui if, e vou implementar aqui a função que se ela bater, ou seja, se a posição da bolinha estiver próxima à altura do campo, ok? Ela vai virar. Só que antes da gente implementar essa função, eu vou colocar aqui mais um atributo chamado direction y, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, direção y, ok? Que diz pra gente qual que é o sentido que a bolinha está caminhando. Lembrando que 1, a bolinha caminha para baixo, e -1, a bolinha caminha para cima, tá? Assim como y, eu vou fazer agora o x. Claro que, por enquanto, isso aqui ainda não está claro para você, portanto, eu peço que a gente só coloque esses atributos aqui, que agora ele vai começar a ficar um pouco mais claro para você, tá? Então, a gente vai fazer esse primeiro if, que seria diz.y, lembrando que y está sendo incrementado a todo momento pela função move, que é chamada pelo draw, ok? Então verifica aqui, ó, y, se y ele é maior que field.h, ou seja, se a posição do y for maior que a altura do campo, o que eu devo fazer? Devo inverter a minha somatória, ok? Como assim eu vou inverter a minha somatória? Vamos voltar aqui e vamos entender que, olha só, eu tenho x e y, e no momento que eu toco o campo, ou seja, ela vai ser maior, eu tenho que agora passar, em vez de somar, subtrair. E é isso que a gente precisa fazer. Ao invés da gente somar, a gente tem que passar a subtrair. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó, olha só, o diz.x é mais igual que diz.direction x. E aqui também direção y. E veja que nesse momento nada mudou, porque se eu tenho 1, isso aqui passa a funcionar. Só que a mágica vai ser o seguinte, eu acrescentar aqui uma função, que vai ser reverse y. Ok? Então, o reverse y vai fazer o quê? Transformar o 1 para -1, para que ele possa passar agora, ao invés de somar, subtrair. Então veja que nesse momento, basta a gente fazer o quê? Diz.direction y é igual a direction y vezes -1. Isso aqui faz com que a gente inverta, né? Inverta o sinal do valor que contém aqui de direction y, ok? Lembrando que isso aqui pode ser resumido dessa forma, ó. Multiplica igual, ok?
E assim também eu vou fazer para o x, porque eu já sei que eu vou precisar do x também, ok? E eu vou colocar aqui o x. Então, voltando para a função de cálculo, eu vou fazer o quê? No momento que o y da bolinha, ou seja, ela começar a descer, acompanhe meu mouse aqui, ela começar a descer, se ela for maior que a minha altura de campo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Diz ponto, underline, reverse, y. Ok? E mais, a gente ainda precisa, na função de desenho, chamar essa função aqui de calcular a posição. Ok? Então a gente vai colocar this, ponto, underline, calc position. Então o que vai acontecer? Só revisando, a função draw vai ser chamada, vai chamar a função de cálculo de posição, e ele vai verificar aqui, olha só, a minha posição da bolinha atual é maior que a minha altura do campo, então o que eu faço? Chamo essa função de reverter o y. Y aqui estava como 1, ele passa a ser menos 1, e agora a função move, que é chamada logo na sequência, vai passar a ser o quê? Mais menos 1 vezes o meu speed, vezes 5. Então eu vou fazer agora, ao invés de somar de 5 em 5, porque o valor era 1, agora eu subtraio de 5 em 5. Então a gente vai ter esse efeito aqui, tá? Vou colocar aqui e ela quica no chão, ok? Claro que a função ainda de rebate não está pronta, né? De rebate na raquete não está pronta, por isso a gente precisa analisar. Mas se você olhar, perceba que ela está indo até o centro da bolinha, ó. A bolinha vem aqui e é o centro que bate, e não a bolinha. Portanto, a gente precisa ainda descontar o raio, né? Então eu quero colocar aqui, ó. Se o meu y é maior que o campo menos diz.r, ou seja, menos o raio, porque eu tenho que descontar a altura do campo e o raio da bolinha. Então agora ela vai vir aqui, ó, e ela vai quicar exatamente aonde é a bolinha. E mais, para que a gente possa acrescentar ainda mais uma segurança, eu vou colocar o que aqui? E diz.direction y, ou seja, a minha direção ela tem que ser maior que 0. Ou seja, a minha direção tem que ser 1, ou seja, maior que 0. Daí ela reverte, ok? Então a gente vai colocar aqui, ela reverteu. Maravilha? Ainda a gente precisa executar a função de reversão de y também para a parte superior, não é verdade? Então ela vai aqui para a parte superior. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou fazer a bolinha vir aqui de 0 e aqui de 0. Vamos ver, olha só. Ela vai... Você viu que ela seguiu aqui a de infinito. Então a gente vai ter que voltar aqui e vai ter que implementar essa regra. Voltando aqui, você percebe que ela não quica na lateral superior. Então agora a gente vai colocar a lateral superior, que também é muito parecido, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, que se para acontecer uma reversão de y, eu preciso verificar a parte de baixo e também eu preciso verificar a parte de cima, a parte superior de cima. Então, essa parte aqui vai ser diz.y, a posição do y, se ela é menor que 0. Porque, veja, se agora eu estou com a posição de y como menos 1, quando a bolinha for aqui para cima, né, quando ela sair daqui para cima, ela vai começar a ser menor que 0, ela vai começar a ser negativa. Por que ela vai começar a ser negativa? Porque aqui, ó, o início começa no 0, 0. Então, quando ela subir daqui, ela vai passar de 0. E o que é menor que 0? Menos 1, ok? Então, ela vai ter o efeito contrário aqui. Então, quando ela subir, o meu y ele vai ser menor que 0. Então, quando ele é menor que 0, e diz ponto direção de y, ele é menor que 0. Ou seja, se a minha bolinha está subindo. Então aqui agora, para valer essa regra ou essa regra, a gente vai colocar aqui o operador ou, or. Ou seja, se for isso ou isso, eu reverto o y, ok? Porque quando ele cair nessa regra e ele for reverter o y, eventualmente o meu y é menos 1, menos 1 vezes menos 1 vai voltar a ser 1, ok? Então a gente vai fazer uma tabela rápida aqui, ó. 1 multiplicado por menos 1 é igual a menos 1, ok? Mas se eu tenho menos 1 multiplicado por menos 1 é igual a 1. Uma regrinha matemática básica aqui da multiplicação,
tá? Mas eu vou deixar aqui para você, caso você não se lembre. Se não lembrar, não tem problema, a gente está aqui para fazer em conjunto, ok? E mais, para fazer com que a gente implemente a mesma história do raio, eu vou colocar aqui, ó, que o y precisa ser a posição y, agora aqui, menos o raio, porque agora ele desconta o raio da bolinha, ok? E a gente passa a implementar, então, essa parte aqui. Ela bate e ela vai ter que bater aqui em cima. Bateu aqui em cima e volta, beleza? De novo, ela vai com mais um, menos um, e agora mais um para o y. Vamos lá de novo. Mais um, menos um, mais um, ok? Então, esse reverse y está fazendo essa função, ok? Lembrando que você implementou isso no Calc Position, acrescentou duas prioridades, o Calc Position verifica aqui, ó, verifica as laterais superior e inferior do campo, ok? E ele rebate a bola invertendo o sinal do eixo Y, ok? O reverse Y reverte aqui. O move continua fazendo o trabalho dele, só que agora, em vez de considerar 1 a 1, ele considera o que está nesse valor, e agora o Calc Position é chamado aqui, beleza? Então, se essa aula ficou um pouco densa para você, se você ficou um pouco confuso ou confusa, revisa essa aula, baixa o meu código, tá ok? Esse código aqui está anexo à aula, revisa também esse material aqui que eu acabei de passar para você, revisa a aula no geral e vai implementando passo a passo, que eu tenho certeza que essa parte vai ficar mais clara para você. Como eu disse lá no início desse projeto, fazer jogos é um ótimo pretexto para você melhorar a sua lógica de programação e melhorar a sua programação como um todo, porque você consegue visualizar as coisas, você consegue entender como as coisas funcionam dentro aqui da programação, ok?